Doutor Felipe Veiga, muito obrigada pela sua presença aqui no Minutos Corporativos FutureCom. Bem-vindo e desde já muito obrigada com o que você vai compartilhar com a gente. Puxa, muito obrigado, Ana Rosa. Acho que queria agradecer a Minutos FutureCom por compartilhar isso aqui, esse conhecimento aqui. Eu estou aprendendo tanto aqui com outros colegas e eu acho que é uma oportunidade interessante de a gente poder discutir temas bem interessantes para mim. Isso é muito legal, doutor Felipe, porque a gente vem conversando com muitos líderes de TI dentro da saúde, que é uma das verticais do FutureCom, né? Então, já passaram alguns colegas seus por aqui também. Então, a gente está muito feliz de ter você aqui. Você que é líder médico em TI e imagens médicas no Hospital Sírio-Libanês. A gente vai falar sobre Big Data e inteligência artificial. E, para começar, eu quero saber o seguinte: o volume de mensagens e dados trafegado atualmente alterou muitos processos na cadeia de valor da saúde? Acho que definitivamente, né? Então, a gente vê que com o uso de dados, né, que é o que está acontecendo hoje, a gente está usando dados de maneira secundária, né? Então, se no passado nós armazenávamos os dados de maneira gerencial, né? Então, o prontuário eletrônico servia de maneira temporal para o médico saber o que está acontecendo com aquele paciente e depois passar isso para os demais colegas, fazer essa comunicação com os enfermeiros, e ele, aquela informação, quando terminava o caso, ou seja, o paciente entrava, obtinha a cura, ou obtinha uma melhora clínica, aquele dado deixava de ter valor, hoje a gente consegue resgatar e utilizar essas informações para que a gente possa tomar novas decisões, para que a gente possa aprender com o passado e assim conseguir ter ganhos, né? Então a gente vê que quanto maior o uso de dados, a gente consegue fazer novas previsões para o futuro. O exemplo é claro, se a gente olha assim, quanto a gente trabalhava antes para a gente pegar informações, estamos falando de um texto simples que o médico lia lá, ele examinava o paciente e descrevia esse exame. Hoje, um simples exame de imagem vai ter milhares e milhares de megabytes de informação que vai ter e vai ser possível de ser resgatado. E, além disso, faz parte do histórico de saúde desse paciente. Então, essa informação, quanto mais dado a gente agrega, a gente consegue melhorar a saúde de outras pessoas, né? E não só isso, né? A gente está falando de capacidade de obter informações em escala, fazer novas descobertas científicas, né? Então, o que ficou evidenciado pela pandemia. Então, a gente vê com o Covid, a quantidade de informações que a gente teve que trafegar, informações que foram compartilhadas e distribuídas publicamente, isso aumentou muito e permitiu com que a gente conseguisse fazer os avanços que foram obtidos tão cedo. Isso é possível com o uso de dados. Com mais informações, melhora a cadeia de saúde. Então, acho que é um link muito claro nisso, né? E é triste porque vocês têm outras vertentes ali que são tão bem conhecidos, que, na verdade, a gente está aprendendo na área da saúde. A gente já fez ciência no passado de maneira tão clara e somos líderes em relação a isso, mas em relação à aplicação desses dados em outras áreas, a gente aprende muito com as demais áreas, né? Em especial a aviação, né? Computação e tecnologias, né? Então, eu acho que a gente tem que aplicar, sim, essas informações que são geradas cada vez mais e mais pelos nossos pacientes, né? Isso incluindo wearables, né? E outras coisas legais, né? Excelente, excelente. E aí, você estava me falando antes que gosta muito de falar sobre inteligência artificial. Então, assim, como que a inteligência artificial transforma os processos para a cadeia de valor da saúde? A gente está na infância em relação à inteligência artificial, né? Não me leva a mal. A gente já teve ciclos no passado em que a inteligência artificial foi um mega hype, né? Então, iria resolver todos os males do mundo. A gente está, felizmente, agora no Vale da Desilusão e no começo da aplicação dessas tecnologias na prática, né? E a gente tem que fazer isso com muita parcimônia, né? Eu quero dizer, quando a gente olha como que a tecnologia, a inteligência artificial vai melhorar esses processos, a gente pode dividir entre várias frentes, né? Eu posso melhorar o processo de uma maneira em que eu vou melhorar custos. Então, eu estou falando de maneira gerencial, eu estou fazendo melhor previsões sobre um paciente, sobre uma cartela de pacientes, previsões sobre uso ou não de informações. Então, estou falando de, eu vou usar, por exemplo, aplicando para o caso atual de vacinas, eu vou ter uma maior demanda de vacinas naquela região ou naquela outra, né? Maior adesão, né? Então, a gente entender como que esse caso é afetado, né? Se a gente pega outros casos em relação à saúde, eu posso fazer coisas que vão melhorar no meu tempo, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, nada mais é do que tentar algo que mimetiza a inteligência que o humano iria aplicar, né? E tem vários graus de inteligência artificial. Posso aplicar como regra de negócio, ou seja, toda vez que algo acontece, faça isso.
E tudo bem, o humano poderia fazer isso, mas se eu coloco um computador para fazer isso, isso é algo com um certo grau de inteligência artificial, né? Eu posso aplicar, deixar ainda mais complexo, eu posso utilizar modelos estatísticos e matemáticos que vão categorizar e dividir entre populações selecionadas para fazer classificações, para fazer previsões de regras. Então, eu estou falando aqui de modelos de machine learning, né? Então, machine learning estou diferenciando em relação a dados estatísticos para poder classificar pacientes ou grupo de pacientes, fazer classificações de risco. E eu posso utilizar técnicas ainda mais avançadas, mas muito específicas, para a gente poder utilizar regras de redes neurais, que essas redes neurais vão automaticamente classificar, sem a necessidade de eu usar os modelos estatísticos, ele já faz automaticamente utilizando erros, gradiente descendente, etc. Então, essas formas, elas podem ser aplicadas para reduzir custo, para melhorar tempo, então eu posso melhorar o tempo de atendimento, eu posso fazer algo mais rápido, com o apoio da equipe médica, ou posso melhorar a acurácia, então eu posso melhorar como é feito o diagnóstico de alguma patologia, ou posso melhorar o quão bem eu classifico um paciente, como o risco dele faltar, por exemplo, e tomar uma ação em relação a isso. Eu posso melhorar a acurácia em relação à capacidade de identificar relação sinal-ruído de uma imagem, ou seja, eu consegui melhorar a qualidade daquela imagem utilizando outras imagens que eu já aprendi no passado, e eu posso também habilitar as pessoas a fazer algo que antes não era possível, seja por questão de custo, seja por questão de tempo, ou seja porque exigiam milhares de processos necessários, e aí eu consigo, com o uso de inteligência artificial, melhorar isso. A grande que de transformar o processo na cadeia de saúde é que nós estamos no básico, no começo. Vai fazer sentido que todos nós não só exerçamos o papel de críticos dessas tecnologias, como também no papel de selecionar quais são os cases que vão ser relevantes, né? Então, talvez o case que é relevante para mim, ali no Sírio-Libanês, seja diferente de um colega que trabalha em outro hospital, que trabalha numa outra clínica, que vai trabalhar. E a grande diferença é que todos nós vamos ter que, de alguma maneira, colaborar nesses usos, tal como nós, já da área médica, já colaboramos com a indústria farmacêutica, colaborávamos com a indústria de desenvolvimento e transformação, que hoje, por exemplo, na minha área, são grandes empresas que desenvolvem aqueles equipamentos os quais foram desenvolvidos por físicos, por engenheiros, e a gente aplica eles na prática. É como que todas essas pessoas trabalhando em conjunto, Ana, vão conseguir levar maior valor para a saúde, né? Acho que esse é o diferencial. Viva a tecnologia, né? Doutor Felipe, e você acredita que assim tudo isso acaba humanizando mais, né? Humaniza. Sim, porque acaba que a gente permite com que nós vamos dar um tratamento personalizado para aquele paciente, ou seja, eu estou falando daquela pessoa, do risco individual, né? É uma medicina que torna-se preditiva, eu estou falando do futuro daquela pessoa, porque ninguém quer diagnosticar já com a doença, eu quero evitar. Então, eu vou trabalhar de maneira preditiva, eu vou trabalhar de maneira preventiva, personalizada para aquele doente. E a grande sacada de você reduzir o tempo que você gasta fazendo algo é que você permite com que a pessoa dedique em outras coisas. Coisas essas que trazem mais valor. Veja, se a máquina consegue fazer um diagnóstico mais acurado que o médico, o que não é verdade, na maioria dos casos hoje, a gente precisa do médico validando, acelerando esse caso. Mas permite com que o médico se dedique com coisas que trazem mais valor na visão percebida do paciente, que é na conversa, que é no diagnóstico, além de coisas que hoje, muitas vezes, infelizmente, o paciente acaba sendo obrigado a procurar em outras pessoas, e não no seu médico de confiança, né? Não na instituição. Né? Então, acho que sim, humaniza de uma certa maneira, mas deve ser feito de uma maneira ativa, né, Ana? Se você não buscar essa humanização, você pode só reduzir custo por reduzir custo, né? Exatamente, né? E isso é muito bonito, né? Porque aí tem o papel mesmo da medicina e todo o ecossistema dela, que é cuidar, né, do indivíduo. Muito bem. E aí, em relação à decisão clínica, quais recursos a tecnologia atual estão disponíveis para a melhoria dos resultados? Não, é legal. Quando a gente fala de tecnologia, né, então a gente tem várias formas de responder essa pergunta ali, porque nós já utilizamos muito de tecnologia na prática, né? Então, se a gente pegar bem lá do começo, eu posso
acelerar o médico para que ele registre informações melhores no prontuário, facilitar com que o enfermeiro tenha um ambiente para que ele receba as informações e possa gerir medicações com sucesso. Então, estou falando de assegurar a medicação certa para o paciente certo, né? De dispositivos farmacológicos para garantir com que não há conflitos entre um remédio e o outro. Então, tem várias tecnologias que acabam melhorando os resultados aqui de um fluxo de jornada de paciente, né? Então, eu acho que quando a gente fala de tecnologia como um si, tá tudo, tem muitas coisas que já estão acontecendo, né? A minha especialidade como médico radiologista é que é basicamente utilizar essas tecnologias. A gente usa equipamentos super caros, que os pacientes entram em tubos e são examinados e a gente consegue ver as pessoas por dentro com esses equipamentos. Então, esse é um claro uso de tecnologia aplicado na prática para melhorar resultados de desfecho clínico. Eu estou tentando identificar doenças de maneira precoce, estou tentando controlar doenças graves, como o câncer, estou tentando fazer diagnósticos de doenças coronarianas de maneira antecipada para fazer esse tratamento, né? Então, esse é um uso de tecnologia que já é corriqueiro. Essa tecnologia é tão corriqueira que hoje a gente nem dá valor. Ou seja, a tecnologia ela some para que a gente possa falar, nossa, isso aqui é o meu normal. E aí, quando a gente fala de tecnologias que são novas, inovadoras, aí sim nós estamos falando de formas de mais avançadas de contato. Então, a telemedicina, sem dúvida, é algo revolucionário, porque é uma quebra de barreira e de dificuldades para que a gente pudesse fazer contatos de maneira mais precoce, de maneira mais ativa com os nossos pacientes, ou seja, eu quebro a barreira de eu precisar estar fisicamente com você. A inteligência artificial, sim, como eu mencionei, todos esses pontos de custo, gerência, qualidade, acurácia, todos esses pontos, e eles já estão acontecendo na prática. Então, hoje a gente já utiliza algoritmos de inteligência artificial validados, certificados pela indústria e pelos órgãos reguladores governamentais, que permitem que o nosso médico radiologista consiga detectar sangramento intracraniano e avisar esse médico lá que esse paciente está com sangramento. Eu priorizo esse paciente. O mesmo ocorre também para pacientes com AVC. E por que essas duas patologias? Elas têm em comum uma coisa muito interessante, né? Que as duas, elas dependem de quanto mais rápido eu faço o diagnóstico, menor o número de sequelas desse paciente. Então, cada segundo é importantíssimo. E essa tecnologia está usada na prática, utilizar um software acoplado com máquinas dessas que estão fazendo esse diferencial. Mas o mesmo ocorre para outros colegas. Então, tem outras empresas e startups que estão utilizando inteligência artificial para categorizar eletrocardiograma, para detectar se o paciente está tendo infarto agora, na hora que está sendo feito esse eletrocardiograma. Então, isso é bem interessante, né? Outras que fazem a transcrição automática do texto. Isso parece uma coisa trivial, mas quando o médico consegue fazer a transcrição automática do texto, é uma coisa a menos que ele tem que fazer. Então, ele pode gastar o tempo com outras coisas, né? Então, essas são as tecnologias que estão sendo, sem dúvida, gerando impacto, né? E aí, você já entrou aqui no próxima questão, que é assim, como que as instituições da saúde devem tratar dados e informações dos indivíduos e como isso melhora o atendimento ao público? Eu acho que agora as instituições devem ter percebido já que, dentro dos seus graus de maturidade, né, muitas delas estão se tornando data-driven, né? Ou seja, utiliza o dado para gerenciar a sua prática. Então, a prática e a tomada de decisões, ela é feita automaticamente com o dado imputado lá dentro do sistema. Então, isso, sem dúvida, deve ser feito com absoluta calma e certeza na medicina. Nós estamos falando de vidas humanas, estamos falando de muito cuidado e atenção. Se algo que ficou claro nessa pandemia, que nós temos que ter muita parcimônia, tem opiniões díspares, temos fake news, temos tudo. Então, nós precisamos olhar com muito carinho e cuidado para que a gente use essas informações de maneira correta. Mas eu gosto de dar de exemplo que ninguém está lá no meu Uber, quando eu peço ele, ninguém está lá selecionando se deve ser mais ou menos caro. São algoritmos que estão gerenciando todo esse processo. Muito disso a área da saúde tem que aprender. Não a parte de cobrança, mas principalmente na prática clínica depois de validação. Então, se eu mencionei que todo mundo tem que ser crítico dos trabalhos, tem que entender aquilo que está sendo feito, eu acho que a gente tem que aproveitar e utilizar todos esses dados para que a gente use e melhore a nossa saúde, né? Então, as instituições, sem dúvida, devem, primeiramente, proteger os seus dados. Se os eventos recentes que aconteceram de ataques cibernéticos externos no Brasil mostram que, primeiro, os dados são extremamente valiosos. Segundo, a gente usa eles de verdade para a prática clínica. Então, pacientes são afetados quando eles estão disponíveis. A gente conta com eles lá. Eu não estou falando de pessoas que potencialmente se perderam
poucos dias, a gente pode mudar o grau de doenças e perder janelas de tratamento, o que é muito triste. Então, a gente tem que tratar com absoluta parcimônia. Temos que ter ambientes de recuperação para esses dados, de maneira segura, exclusa, e temos que usar eles para aquilo que foi designado o valor, né? Então, se eu estou falando do hospital, estou utilizando aquele dado para segmentar coisas de saúde daquele paciente. Nós não podemos fazer uso de dados secundários desse valor para categorizar o paciente para coisas financeiras. Então, categorizar risco desse paciente, categorizar valores de custo financeiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que até está clara na lei brasileira, né? Então, a gente tem que tratar com muita parcimônia e oferecer a possibilidade de que as pessoas possam não ser inclusas nessas avaliações, né? Mas, sem dúvida, quando a gente olha de tratamento de dados e a capacidade nossa de melhorar, é um céu infinito e a gente pode fazer muitas coisas inovadoras a respeito disso. Enquanto você estava falando, eu estava aqui concordando em tudo, né? Assim, porque eu estou ali do outro lado, né? Eu sou uma paciente, sou uma cliente, né? Então, fico imaginando como é tudo isso, né? E aí a pergunta aqui, a integração de sistemas heterogêneos auxilia na governança de dados? Como vocês fazem no Sírio-Libanês? Como é aí com vocês? Excelente. Os sistemas antigos, né, acabam sendo, sem dúvida, diferentes, né? Então, a gente acaba, como primeira parte, né, esse uso desse secundário desse dado, né, quebrar os silos de informações, né? Então a gente quebra, integra essas informações. Então a primeira coisa é a gente quebrar esses silos, ter gestão dessas informações para que a gente possa obter essas informações de onde elas moram hoje e estarem disponíveis para toda a instituição. Para toda a instituição, quero dizer, para as pessoas que lá permitem ou que devem ter acesso a esse dado. Então tem uma área de TI voltada para isso, que é uma área de inteligência de dados e arquitetura, que faz esse trabalho de quebrar os silos, de obter as informações, agregar elas. Essa área também é responsável por garantir a qualidade desse dado e, junto com as áreas de negócio, então a área que é o dono desse sistema, a área que é responsável por aquele dado, ela acaba validando qual é a fonte de verdade. Ou seja, se eu for consumir informação, onde que é a informação que é verdadeira, né? E, além disso, junto com essa área, a gente definia a governança desse dado. Primeiro, esse dado é um dado sensível ou um dado não sensível? Para essa aplicação, eu vou precisar de que seja acessado dado sensível? Não, eu não posso. Esse paciente ele permite o uso desse dado? Então, tudo isso passa por um crivo. Essa área de negócio valida, junto com a TI, se essas pessoas que estão solicitando acesso permitem esse acesso a esse dado, e aí sim é fornecido. Então tem toda uma arquitetura de governança e segurança que passa desde o aspecto legal, desde o aspecto ético, para que a gente pudesse fazer o uso dessas informações, né? Então, o Sírio utiliza basicamente dessas formas. A gente quebra os dados, assume que esses dados pertencem única e exclusivamente ao paciente. Se for lhe dado acesso para fazer esse uso secundário, faz o uso secundário a partir dessas informações e acaba quebrando esses silos e com a governança das áreas de negócio, validando se é possível ou não acessar essas informações. Muito bem, você aí de casa que está nos assistindo, sabia disso? Ó? Muito obrigada por essas informações. A gente estava falando, eu falei um pouquinho antes da questão de humanização, né? Assim, o que muda daqui para frente no relacionamento das instituições de saúde e dos médicos com os pacientes? Eu acho que fica claro, né, que toda essa mudança no cenário de saúde brasileiro, de que as instituições querem trabalhar na maneira preventiva, junto com os pacientes, né? Então a gente vê grandes grupos, inclusive o Sírio-Libanês, trabalhando de maneira preventiva, né? Seja no mercado corporativo aqui, que é o nosso exemplo, que nós criamos uma plataforma digital, que ela é puro digital, para que a gente possa ir atrás dos pacientes e ser um parceiro do paciente na prevenção da sua própria doença. Como que eu posso reduzir o seu risco de saúde? Como que eu posso melhorar a sua jornada da doença? Né? Então, essa é uma das formas de fazer isso. Mas as instituições, com certeza, elas são focadas em outros modelos de negócio, em formas diferentes de remuneração que trazem valor ao desfecho, não ao uso de consumo de recursos na doença, né? Então, a gente tem formas de fazer essa mensuração, né? Seja através de pacotes, uma remuneração baseada em valor, uma remuneração baseada em desfecho atingido além do esperado. Temos inúmeras formas que estão modificando em relação a isso. E os médicos, junto com os outros profissionais de saúde, são atores nesse processo, né? Então,
Isso, uma das mudanças que aconteceu, sem dúvida, é o uso de telemedicina, né? Então, a telemedicina é uma das coisas que chegou para ficar. A gente pode discutir inúmeras coisas, e com todo respeito aos demais órgãos reguladores ali, o nosso cliente, o nosso paciente, ele quer esse produto. Ele viu que tem valor, né? Os nossos colegas médicos viram que tem valor. Dá certo, Você né? utilizar, Dá certo, né, dá doutor? certo. Uhum. E assim, a gente tem que olhar o certo no sentido de desfecho, né? Se o meu paciente não só está gostando, mas ele vai ter melhor impacto na sua saúde, vai viver mais com isso, o quanto isso é de perda em relação à consulta presencial, né? Então, isso é algo que, sem dúvida, nós precisamos esclarecer ainda através de estudos, mas é algo que é uma mudança cultural e transformacional que todos nós passamos, né? Que com certeza mudou. Então, mas eu vejo que as instituições estão cada vez mais próximas dos pacientes, elas não estão mais deixando o paciente só chegar até elas, estão sendo mais proativas nesse cuidado. E, olha, você faltou na sua consulta, você não quer remarcar? Então, essa proatividade não só reduz custo, mas ela presta um serviço adicional à saúde dos nossos pacientes, né? Então, isso é toda a vertente ali do sírio-libanês de conviver e compartilhar, ou seja, eu estou compartilhando aqui, eu estou sendo um parceiro seu no cuidado da saúde, né? Muito bom. Eu gostei do que você disse, né? Que os médicos são atores, né? Porque eles precisam realmente viver tudo isso que está sendo apresentado, né? Gostei dessa definição, muito boa. Ó, a gente vai falar sobre inteligência artificial novamente aqui. Os recursos da inteligência artificial serão percebidos em curto prazo na telemedicina? O que vem pela frente? O que você já pode nos contar? Assim, com certeza na parte gerencial, assistencial, muito deve ser utilizado em relação a isso, né? Então, estou falando de coisas até parece básicas, né? Mas melhorar conexão entre os médicos, né? Então, às vezes a gente esquece que o brasileiro às vezes tem dificuldade de acesso à conexão à internet, né? Seja por dispositivos, seja através de uma conexão de qualidade. Então, eu estou falando de eu ser capaz de ver melhor o meu paciente, então eu fazer upscale de imagens, fazer compressão de maneira... Então, já está sendo utilizado, né? Não podemos esquecer que normalmente o primeiro médico dos pacientes é o Dr. Google, né? Então ele acaba pesquisando. E lá é um lugar excepcional de testes de inteligência artificial, porque lá está sendo utilizado de maneira constante já há muitos anos. Então, já é um impacto que nós já sentimos, ou seja, a maioria das buscas já não usa regra de negócio no Google, já usa modelo de inteligência artificial para classificar qual é o motivo daquela busca, qual é o motivo daquela informação, qual é a intenção daquela paciente, naquele caso do usuário, pesquisador, né? Então, isso é algo que já está sendo utilizado pelos nossos pacientes de maneira direta ou indireta, né? E quando a gente fala da telemedicina em especial, eu mencionei alguns dos casos, né? Então, hoje a gente pode utilizar para transcrever informações, né? Então, tem algumas startups que trabalham com essa transcrição de informação, então tudo que nós estamos falando poderia ser já automaticamente transcrito, e a partir da informação transcrita, eu selecionar aquilo que já tem valor para mim como médico, para mim passar de informação para mim no futuro e para outros colegas médicos, eu fazer informações e sugestões a respeito daquilo, né? Então, quando a gente trabalha, o médico de saúde de família trabalha com um ambiente muito menor, restrito de doenças, de extremo valor, que resolve a maioria dos problemas, mas nesse ambiente restrito eu posso fazer previsões sobre aquilo que possivelmente o médico vai sugerir. Não estou falando que eu estou sugerindo automaticamente para o médico, pelo contrário, eu estou facilitando o trabalho do médico no SOAP, né? A metodologia que nós utilizamos. Então, eu poder fazer essas previsões, né? Não só isso, eu poder utilizar como outras coisas que não são só de telemedicina, mas previsão de forças de trabalho, fazer previsões em relação a risco de utilização de leito, risco de utilização de alta. Então, eu estou fazendo previsões sobre o futuro para que eu possa acomodar aquele paciente de uma maneira melhor, né? Então, hoje no sírio-libanês nós fazemos previsões sobre o tempo de internação do paciente de maneira automatizada. Então, ou seja, o paciente chegou no sírio-libanês, ele tem um histórico de saúde, se ele não tem, a gente utiliza aquelas informações para prever algo que antes levava várias semanas a gente fazer a previsão, e ainda leva, a gente ainda faz esse processo, e precisa fazer, ele tem muito valor, que ele permite comparações com outros hospitais, mas a gente já consegue utilizar uma previsão interna de maneira gerencial, que consegue fazer a previsão do tempo do paciente. Consigo prever o tempo que ele vai ficar no pronto atendimento, ver se ele tem risco de ir do pronto atendimento para internação. Então, eu começo a gerenciar inúmeras formas de informação
para trazer uma melhor saúde para esse paciente, né? E tudo isso permite uma redução de custo global, né? Então, sem dúvida, temos vários impactos de inúmeros graus de natureza, né? Oh, é bom para todo mundo, né? Exatamente, maravilhoso. O papo tá incrível, mas como a gente está no Minutos Corporativos, a gente já vai finalizar. E aí eu vou para a última pergunta aqui, doutor Felipe, que é a seguinte: se você pudesse conversar com alguém no âmbito pessoal ou profissional da sua vida, com quem você falaria? Não, é extremamente provocativa a pergunta. É, É muito. Olha, várias pessoas de tecnologia que eu tenho bastante admiração, inúmeros colegas médicos que, na verdade, eu tenho o prazer de trabalhar e aprender com eles, né? Então, no Sírio-Libanês e na Faculdade de Medicina da USP, na Unifesp, por onde eu passei, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu admiro, então, eu acho que eu gostaria de mencionar, primeiramente, todos eles, que são pessoas que você vai aprender no seu dia a dia, vai crescendo, né? E outros colegas de trabalho, né? Mas tem uma pessoa que eu gosto muito pelo seu impacto global e sua capacidade de fazer decisões racionais, né, que é o Bill Gates. Então, eu acho que o Bill Gates ele acaba virou um filântropo profissional, né? E a filantropia que ele faz é muito racional, de decisões duras que são necessárias e que acabam mudando a saúde, né? Então, eu vejo nele uma pessoa que com certeza vai contribuir para a mudança de saúde, né? Desde coisas que se causam estranheza, né? Como mudar a forma de a gente beber a água, forma de limpeza de água, a trabalhar com banheiros que são diferenciados, que não requerem energia, não requerem saneamento básico. Essas são pequenas coisas, né? Que são necessárias para que a gente alcance uma saúde. Ele consegue pensar grande, não só isso, tem recursos para pensar grande, assim, mas tem muitas pessoas que têm esse recurso e não têm esse ímpeto de voltar e focar nesses assuntos que parecem triviais, mas modificam a saúde de milhares e milhares de pessoas, né? Então, ela é uma pessoa que, sem dúvida, admiro e gostaria de conhecer para poder falar isso. olha, eu adorei, fica aí a dica, então, né? Hashtag fica a dica para a conversa. Eu acho que o papo seria muito, muito bom e poderia até virar uma live, né? Porque eu acho que a conversa ia ser tão boa para todo mundo, ia ser tão agregadora, que teria que ficar para a eternidade, né? Muito obrigada por compartilhar isso também, a gente adorou, assim como a gente adorou, eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui também te agradece por esses minutos corporativos, por todas essas informações tão importantes, relevantes, necessárias, né? Saúde sempre, e tudo aquilo que é preciso e o que está sendo feito. Então, assim, obrigado, bem-vindo sempre ao FutureCom e sucesso ainda mais na sua carreira, doutor Felipe. Obrigado, Ana. Obrigado a todos do FutureCom.